Boa noite, pessoal. Dia 10 de agosto de 2023, tá? Vamos fazer o fechamento do mini índice quinta-feira, tá? Hoje foi um dia consolidado, mas muito interessante para estudos, tá bom? Colocar aqui no macro 5 minutos, colocamos os pontos de controle hoje pela manhã, tá? Vou voltar aqui. Hoje, o dia de hoje foi aqui, tá? Colocamos alguns pontos de controle, porém, né? O único ponto de controle que ele bateu aqui, ó, foi 119,200, onde ele abriu, tá? Bateu, desceu um pouquinho, mas voltou aqui. Nós estamos no 5, mas num minuto ele bateu, desceu e voltou a subir, tá? Na abertura. E aí, 118,460 também era um outro ponto de controle, que era aqui, vou dar um zoom. Esse 118,460 era a retração aqui de toda essa pernada aqui, ó, dessa mínima para essa máxima aqui, ó. Era essa retração aqui, tá? Desse ponto aqui. Então estava aqui, mas ele veio no final da tarde. E hoje foi um dia consolidado bastante interessante, tá? Ponto de controle 119,200 era a retração desse ponto maior aqui, ó. Ponto maior. Deixa eu ver qual que é. Aí era desse ponto aqui, mais ou menos. Região de 61,8. Por isso que estávamos monitorando 119,200, tá? E aí ele veio, vou botar por um minuto, e fez a abertura, dá um zoom maior aqui. Nossa, vocês observarem, ele primeiro candle ele vai, bate no ponto de controle, desce, depois sobe novamente, tá? Então quando ele bateu e desceu, já pagou cerca de 400 pontos, não, 250 pontos, uma coisa assim, 250 pontos. E aí ele começa a trabalhar acima do ponto de controle aqui, 119,200, tinha um fechamento também, começa a trabalhar acima, tá? E aí, uma coisa que nós sempre, tá, observamos é o volume, tá? E aí percebemos que começou a formar um range aqui, ficar consolidado nesta região aqui, ó. Então, ele começou a consolidar nessa região. E aí, o ABC funciona? Funciona, mas de uma forma um pouco diferente, digamos assim, pro range, tá? No range nós observamos, tá? Na sala ao vivo, temos, além do ABC, tá? O ABC é o básico, onde estão os volumes nos ABCs, e quando começa a formar o range, tá? Tem um estudo mais específico de volume financeiro. É praticamente isso aqui, ó, as barras aqui de volume. Isso aqui onde nós conseguimos fazer uma leitura mais precisa, tá? Eu vou falar aqui por alto, mas digamos que é um padrão um pouquinho mais avançado, tá? Para quem está começando, foquem no ABC, tornem-se consistentes para depois poder operar e entender a parte do range, tá? Quando o, o range, tá? É, por exemplo, temos o range aqui, ó. Quando vai testar o topo, aqui temos um micro ABC, ó, volume no final, tá? Possível venda, vamos embora, tá? Ele desce em A,
BC, tá? No fundo do range, tá? Volta. Ele sobe de novo em ABC, volume no final. Rompeu o range, tá? Mas por que desceu? Depois a gente fala sobre isso. Caiu. Caiu como? Em ABC. Tá? Deu comprinha? Deu. Testou a perna B. Então foram bons trades hoje. Tá? Só focado no range e ABC. Tá? Algumas outras operações que eu fiz foi um pouquinho mais tempo de tela, enfim. Mas foi tranquilo. Tá? Hoje foi um dia, para mim, um dia de overtrading. Fiz umas 7, 8 operações, principalmente no range, todas gain. Então foi bastante proveitoso hoje, tá? Mesmo consolidado. Bora lá ver algumas entradas que eu fiz hoje. Sempre, tá? Sempre que eu vejo algum volume financeiro, que seja fundos ou topos, eu falo no grupo para prestarem atenção, tá? E aí, então, o índice começou a trabalhar aqui, nessa região, onde, deixa eu pegar a caneta aqui, nessa região aqui, ó, né? E veio aqui um ABC meio incompleto, né? E aí né, derrubou o preço aqui. Até aqui não tinha feito nada. E aí, como estava falando, eu sempre falo ao pessoal prestarem atenção nos topos e nos fundos. Tá? Por quê? Aqui é só uma demonstração, tá? Por quê? Eu sei que esse cara aqui, ó, primeiro candle do dia, tá? Podemos colocar até esse volume aqui. Como ele veio aqui, ó, ele veio testar aqui essa região. Tem até, parece reto, mas tem até um ABC bem feinho aqui, ó. Tem um ABCzinho, volume no final, candle branco fecha acima, tá? Fractal, maior fractal do dia na região com menor volume, candle fecha acima. Compra aqui, stop abaixo da barra vermelha. Minha primeira operação do dia, tá? 250 pontos, depois quase veio pegar o stop, depois pagou acho que 500 pontos. Deixa eu ver se pagou aqui, ó. Paradinha mais ou menos aqui. Paradinha aqui. É. A primeira operação foram 250 pontos, depois eu protegi e pegou aqui, ó. Então foi 250 pontos mais a proteção de cerca de 200 pontos, 180 pontos. Isso aqui mesmo. Então não levei até o final, tá? E aí o que que ele faz? Tá? Monitorando a parte superior, tá? Essa parte superior. Tá? Aí, tá? No grupo eu falo como fazer, certinho, tá? Na sala ao vivo. Temos esses caras que seguraram o preço, tá? Eu posso até colocar a barra vermelha ou até mesmo esse cara aqui, ó. Esse cara que segurou também a região aqui. E aí, o que que acontece? Quando esse cara aqui, ó, tá? Esse aqui não, esse aqui, ó. Esse cara sobe, esse cara joga o preço para baixo. Esse cara que sobe o preço aqui, ó, vou marcar o volume financeiro para vocês verem, é bem maior, tá? Aqui, tá? É bem maior. Mas por que que voltou, tá? Traçar aqui, ó, ele fecha abaixo. Fechou abaixo, eu fiz uma venda bem aqui. Eu vi que fechou abaixo, vendi, eu peguei 250, e acho que aqui pagou os 500 pontos, tá? E aí saí com o resto aqui em cima. Tá? Segundo trade do dia. Veio aqui na mesma região,
Se eu não me engano, vendi aqui, acho que pegou 250 me, me pegou a proteção. Acho que nem pegou 250, acho que pegou a proteção direto. Peraí. Eu vendinha mais ou menos aqui. Não, pegou os 250, depois pegou a proteção. Tá? Ah, e aí aqui veio novamente, tá? E aqui que fica interessante, ó. Aqui que fica interessante. Por quê? Tá vendo esse cara aqui, ó? Ah, esse cara é o maior volume, fechou acima de tudo. E por que que caiu? Por que que caiu? Se ele tem mais volume, fechou acima de tudo. Era para ir, era para subir, simplesmente assim, tá? Mas quem que manda no jogo? Quem manda no jogo é os 5 minutos. Vamos ver ele? Marcar o Kendo aqui, ó, 10h58, 10, entre 10h55 e 11 horas. Tá? Vou colocar nos 5 minutos aqui, tá? E o Kendo 10h55, 11 horas. 10h55. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. 10h55. Vou pegar a caneta novamente. Traçar aqui, ó, o volume financeiro dele, tá? Tem volume? Tem. Maior que os outros? Topo? Sim, tá? Mas qual topo ele vai testar? Ele vai testar esse cara aqui, ó, tá? Ele vai testar esse cara aqui. Tem volume? Tem. Maior que ele? Sim. Fechou abaixo? Não fechou abaixo. Pô. Fechou acima? Não fechou acima. Caiu, tá? Por isso que eu fiz uma venda aqui. Aqui que foi o segundo, o terceiro, quarto trade do dia, né? Então foi uma venda aqui. E aí outros, algumas pequenas aqui, mas aí pegaram a proteção, andaram um pouquinho, pegaram a proteção. Tá? Voltar para 1 minuto. Tá? Então nós analisamos os topos e os fundos desse jeito. Tá? Não é porque rompe topo que vai, rompe fundo que vai cair também, tá? Então, chegou aqui também, acho que eu fiz umas comprinhas, aí não chegou a pagar os 250 pontos, a 180 pegava proteção. Pegava 180 pegava proteção. Por quê? Porque estava chegando aqui nessa região sem volume. Por isso que eu fazia umas comprinhas aqui. Fiz algumas aqui na região, porque tinha esse cara aqui, ó, que estava chegando aqui sem volume. Tá? E aí, acho que aqui eu fiz umas duas operações, né? E aí parei um pouquinho, que analisando, tive que sair. Quando eu voltei, o índice estava aqui mais ou menos, creio que aqui. Aí o pessoal falou assim, Richard, vendi aqui. Cheguei bem nessa hora. Não, cheguei aqui, ó, 15 horas. Cheguei às 15 horas. Richard, vendi aqui. Aí, foi aqui ou foi aqui? Onde foi? 15 horas. Ah, foi mais ou menos aqui. É, foi mais ou menos aqui. Eu falei assim, pode cair sim. Tá? E aí ele deu uma esticadinha, mas isso aqui estava pagando pouco, ó. E era coisa de 200 pontos, uma coisa assim, tá? Aqui também, 146. Se eu não me engano, foi às 15 horas, que foi mais ou menos aqui. Porque o pessoal perguntou, o que que pode fazer, Richard? Eu falei, cara, tá chegando aqui sem volume. É, foi aqui, exatamente aqui, ó. Foi exatamente aqui, 15 horas, tá? Por quê? Porque tinha esse cara aqui, ó, e ele chega aqui nessa região, tá sem volume, tá sem volume. Ele simplesmente caiu. E eu estava monitorando esse cara,
Tá? Só olhando, não tinha feito a venda aqui, aí estava monitorando mais ou menos esses caras aqui, ó, tá? O volume. Quando esse cara aqui, esse vermelho, fecha abaixo, tá? Fechou abaixo com o volume, tá? Ele fecha abaixo com o volume, tá? Ele foi, voltou, vendi aquele nesse candle branco, tá? Meu stop aqui acima e foi embora. Que eu peguei 250 pontos e saí da operação. Foi só pelo rompimento. Vendo apenas o volume financeiro, tá? Candle ficou vermelho, tá? O volume veio quase para o final, o fractal estourando, enforquei aqui 250 pontos, tá? Então, essas foram as operações do dia. E aí ele sobe como? Para testar a barra vermelha que rompeu o fundo. Sobe como? Ele sobe em ABC. Testa a barra que realmente rompeu aqui o fundo. Ó. Ele sobe em A, B, C, depois cai. Vou medir aqui, está praticamente no 100% do ABC. Tá? Então, é um jeito de se operar também, tá? Melhor ainda se estivermos trabalhando em operando em range e se nas extremidades chegar em ABC, com volume no final da perna C. Aí é muito bom. Aí tá, não tem como não entrar, tá bom? E assim, vai operar range, tá? É um, o day trade já é difícil, tá? Operar range já tem que ter uma noção muito, muito boa de ABC e de volume financeiro. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um fundo, tem volume, tem. Aí ele chega como aqui? Em A, B, C, volume no final. Candle branco fecha acima, né? Chega sem volume. O que que ele faz? Qual a regra do ABC? Tá? Vai pelo menos na primeira extremidade da perna B, extremidade inferior aqui, ó. Ele vai lá, já paga e já desce. E dá a compra de novo, tá? Dá a comprinha de novo. Tem volume? Tem. Tá? Fechou abaixo, acima. Fechou acima. Deixa eu apagar aqui. Fechou abaixo, acima. Fechou acima. Com ou sem volume? Sem volume. Aí ele volta de novo para a perna B aqui. 61,8, 50,61. Já é alvo, tá? Alvo curto. Tá? Aqui, consolidação aqui para pegar alguns pontinhos e sair. Tá? Ou proteger a operação. Tá? Aqui pagou 150 pontos, aqui pagou 270, tá? Para pegar 250, enfim. É operação para quem já está um pouquinho mais, com um pouquinho mais tempo de tela. Tempo de tela e leitura de volume financeiro. Tá? É difícil? Um pouco, tá? Não vou falar que é fácil, mas não é impossível. Só focar e estudar. Tá? Com o gráfico parado é fácil, é bem fácil ver isso aqui. Agora com o trade, o dia em movimento, vai funcionar? Não sei, tá? Mas nós estamos lá na sala ao vivo, tá? Depois quem assistiu o vídeo ou para vocês que ainda não estão na sala ao vivo, quiser perguntar para alguém da sala lá, a gente vai vendo possíveis cenários do que pode acontecer. Eu vou falando, tá? Eu falo assim, ó, tá chegando tal região, o volume tá assim, assim, tá? Pode fazer isso, pode fazer aquilo. E às vezes nós acertamos, aí dá bons trades.
Aí o pessoal também já está, a maioria já está com tempinho lá na sala, já está com a leitura boa também, já vai ajudando, um vai ajudando o outro. Então tá bem interessante. Cássio, tem alguma dúvida, alguma entrada que você queira comentar que você fez hoje? A sala lá funciona, em geral, qual horário mesmo que vocês estão fazendo? Assim, a minha prioridade lá na sala é das 9 da manhã às 11h30 da manhã, tá? Essa é a minha prioridade, segunda a sexta. Porém, a sala fica aberta até praticamente o fechamento. E à tarde, né, geralmente eu tô lá. Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa na rua, resolver algum negócio, aí eu dou uma saidinha. Mas, assim, a prioridade é de manhã, das 9 às 11h30. E durante a tarde, mas geralmente à tarde eu tô lá também, a sala fica aberta, o pessoal fica conversando, né, discutindo alguns sobre o volume, enfim, tá bem interessante. Tá? Mas no geral, a minha prioridade é de manhã. Tá? Ah, beleza. Aqui num dia como hoje, que em geral amanhã passa consolidado, Uhum. acontece às vezes de à tarde, à volta Sim. do almoço, né? Ali por volta de 13h30, 13, Aham. 13h30 em geral, a gente Sim. vê se depois de muito tempo aí de mercado e tal, que à tarde ele se resolve, Uhum. quando o normal é o contrário, Sim. né? Geralmente de manhã, que são as operações assim mais ríspidas, Uhum. e à tarde geralmente fica num marasmo, porque o volume é menor e Uhum. as operações não são assim tão amplas. E aí, às vezes, Aí, sim, vou falar. aí por isto, eu falei, olha, pode ser que tenha uma operação de deslocamento maior à tarde. Eu estava considerando um ABC nos 5 minutos entre. Deixa eu voltar aqui para minha tela para falar. Você pode ver aí o estudo que eu fiz. Foi o Uhum. seguinte: estava vendo uma retração, aliás, uma projeção, uma expansão, na verdade, em que a mínima era no dia 8 de agosto, mais ou menos na abertura, que ele bateu ali 117.647, subiu. Isso eu vi no 5 minutos mesmo, pode ver, né? Subiu até o 119, ainda no dia 8, início da tarde, 14h39, 15. Desceu até o dia 9, até as 12 horas, aos 119,100. Falei, bem, se ele completar agora a expansão, se ele for buscar pelo menos 100%, ele vai lá no 120 alguma coisa. E, na verdade, por isso eu fiquei na compra ali entre os 118,600, mais ou menos, mas ele acabou caindo mais, né? No Uhum. final do dia ele foi ali para a mínima novamente, voltou aqui para o 118 e 145, que é o que fechou no dia, né? Aham. Ou seja, essa operação eu tinha planejado, achando que à tarde ele ia desenvolver, mas não desenvolveu. Não desenvolveu. O ciclo aí, a minha leitura foi Uhum. errada. Tinha um ABC mais interno aí, que é do dia, que até eu falei, não, essa descida aqui, com volume aqui qual foi aqui? De ontem, na verdade, né? A Uhum. perna B que ele fez foi com muito volume. Então, talvez por isso ele voltou ali na extremidade da perna B e aí não teve força. Caiu. Aqui é que é assim também, né, Cássio? Ah, que podemos ver aqui, ó, ele consolidou, né, hoje, ele consolidou, é, foi buscar liquidez, tá? Esse topo aqui, ó, foi buscar liquidez e caiu. E aí, preço trabalhando abaixo do volume de hoje, tá? E aí, eu tinha um alvo aqui, tá? Meu alvo principal era aqui, ó, o fechamento. Ele foi, bateu, falei assim, pode subir, tá? Mas aí ele forma outro range e de repente ele rompe aqui, ó, rompe com volume, por isso que ele cai mais, tá? E aí o que eu estava monitorando hoje também, além dos ranges, né? Eu estava vendo esse ABC aqui, ó. O ABCzinho, no 5 era esse ABC aqui, ó.
E aqui estava batendo 100, 127, estava respeitando. Tava assim, ó, tem uma probabilidade de voltar aqui. Não, ele caiu. Tá? Então, no micro, no micro, tá? A gente tem que ver onde estão posicionados os volumes, tá? Então, no micro, no dia e também no macro. Por exemplo, os 5 minutos, eu der um desenho, o que eu vejo aqui, por enquanto? Hum, Vejo aqui, ó, tá vendo que ó, uma diferença um pouquinho até interessante. Tá vendo esse topo, que não tem volume? Tá vendo esse fundo que não tem tanto volume? Tem, Ok? aqui, ó, um topinho, então, não dá para falar que tem mais volume. Então, vai chegar uma hora que vai chegar num determinado fundo que ele vai ter que colocar um volume, expressar um volume maior, tá? Então, por enquanto, tá, eu vejo ainda ele testando aqui o fundo de um grande range, tá? Vou colocar aqui 120 minutos, 2 horas, né? Ele está aqui num grande range, está na base dele, pode cair mais? Pode. É um range, né? É igual no minuto, quando explode o range, ele vai andar para algum lugar, para cima ou para baixo, ainda não sei, tá? Olha isso aqui, ó. Estava comentando até com o pessoal da sala. Olha o tamanho desse volume financeiro aqui, ó. Nós estamos no tempo gráfico de 2 horas, ó. Esse cara aqui, ó. O maior volume, tá? Desde março, se eu não me engano. Está aqui no topo e o preço trabalhando abaixo. Você acha que não tem alguém posicionado aqui na venda? Tá? E Ah, aí é a realmente, mesma, estão defendendo a posição ali em cima, no aham, 122. aham. Mesma coisa aqui, ó. Tentaram defender, mas já mandaram para baixo de novo. Sim. Seria bastante saudável o pessoal vir aqui, ó, nessa região, fazer o quê? Uma retração para depois cair. Onde que é essa região aqui, ó? Se eu traçar o 61,8, da mínima para máxima, tá? 61,8, 50, 61,8, está cravado em 50% esse volume, tá? Para fazer o teste. E nem que subir aqui até o 61, saudável, para depois abrir uma zona de descida. Por enquanto, não sei se vai acontecer. Deixa eu apagar aqui. Por enquanto, range, fundo, último fundo. Esse cara aqui, ó. Por enquanto, está testando esse fundo aqui, ó, sem volume, tá bom? Esse cara aqui, ó, não tem volume. Pode abrir um gap aqui amanhã? Pode. Ir embora? Pode. Mas tem grande chance de fazer um movimento para cima, tá bom? Pode vir até testar esse cara aqui, ó, um pouquinho mais abaixo. Testar o fundo desse cara aqui, ó, mais para baixo aqui, para depois subir. Por enquanto, comparando com esse cara aqui, ó, pode até comparar com esse cara aqui, ó, tá vindo sem volume. A não ser que amanhã entre um candle aqui com um volume maior que esses caras, um volume aqui assim, porque esse aqui tá verde, né? Entra um cara aqui, ó, faz um candle aqui, fechando abaixo desses caras, um volume maior assim, aí sim, aí pode até voltar aqui um pouco para depois cair.
Enquanto isso, vai segurar aqui no preço. É Com a que essa leitura. leitura aí, Hum, esse fundo aqui, né, que nós estamos vendo, está em 2 horas, ele tem ali, né, uma variação ali de 1.000 a 2.000 pontos praticamente, né? Embora a aham, gente saiba que está respeitando. sim. Mas no momento assim, é difícil com day trade você jogar aí, né? Você Não, poderia não. fazer uma Isso jogada aqui com swing é trade para esperar exatamente, 2 exatamente. semanas. Aham. É que aqui, ó, a gente consegue ver que está num ponto de defesa extremo. Tá? Porque se perder aqui, tá? Vamos dar um dezoom. Se perder aqui, eu vejo ele vir aqui na retração aqui de toda essa pernada aqui. Ó. Ó, pode vir na retração de toda essa pernada aqui, ó. 61,8. 50, 61,8. Ele está no range. E aí aqui tem grana. E romper vem aqui na região de 50, 61,8 aqui. Tá? Vem direto? Não, lógico que não. Vem fazendo os movimentos dele. A gente vai aproveitando. Tá? Por isso que para o day trade, tá? Para o day trade, não é viável ver tempo gráfico muito grande. Não é viável, porque vai te confundir. Tá? Agora, se você coloca no 5 aí sim, aí você sabe direcionar. Isto, justamente no 5 aí, que por último agora, a última dúvida, eu ia pedir para você voltar, Uhum. que como estava aqui, né? Hoje, como eu te expliquei, né? Sim. Até o final do dia, a minha leitura não foi certa, porque eu tinha feito essa leitura aqui, né? Aqui ele veio na retração. Uhum. Eu esperei a expansão, Sim. que não aconteceu, né? Ele teve Aham. a defesa aqui, mas ok. Falei, bem, se isso aqui não aconteceu, talvez é porque ele esteja, na verdade, fazendo essa perna aqui, né? Que faria aqui uma expansão e depois para baixo. Ou aí que eu tô te falando, a dúvida às vezes, né? Falei, poxa, será que eu considero então, na verdade, isso aqui de cima, que ele veio para cá e agora vai fazer lá para baixo? Ou pior ainda, olha ali mais embaixo. Aqui, aí você considera tudo isso uma perna A, enfim. Uhum. Nesse momento, mesmo com 5 minutos, para que eu entenda o que que ocorreu aqui, por que que ele não foi. Tá. Então, esse ABC meu aqui, primeiramente, Uhum. não deu, né? Certo. Não deu. Então, poxa, então é porque eu não estou vendo outro ABC aqui em cima que era maior e é o que está mandando, né? E aqui Na chega, verdade, falei, bem, eu acho esse é o que a verdade é topo. esse aqui, né? Então, Fez a retração e pode estar indo para baixo mesmo. uhum. Tipo aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, ó. Fez aqui, fez a retração e agora, meu filho, é para baixo. Tá, vamos lá. Possibilidades. Lembra que eu falei assim, ó, ele fez esse ABC, junto com esse ABC, acabou sendo 127, pô, né? Qual o primeiro alvo? Qual o primeiro alvo de um ABC? Primeira extremidade de perna B. Pronto, veio direto, bateu. E agora ele pode fazer esse ABC para baixo, tá? Aqui nessa região, pode, né? Mas ainda está, no macro, ainda está na extremidade do range. Normal, tá tranquilo. Tá? Não vai ser o fim do mundo ainda. Né? E aí, o que que ele pode fazer? Vou marcar aqui. Uma outra cor para você entender um pouquinho melhor. Ó. Talvez, se ele fizer isso aqui, ó, as três ondas de Evans, para depois começar a subir. E aí, se começar a subir, tá? Vem aqui nessa região novamente. Então, são possibilidades, tá? Possibilidades. Aqui ele está trabalhando aqui no fundo, tá? Fundo do range. E por que que é interessante trabalhar em fundo de range? Ó? Eu vou voltar lá para os 120 minutos para a gente ter uma noção melhor. Tá?
É, queira ou não, tá meio feinho, tá? Mas aqui, ó, veio no fundo, fez range e subiu. Aqui bateu no fundo, até foi rápido. Aqui fez um pouquinho de range. Subiu, bateu, mas foi. Aqui não fez um pouquinho de range no topo, tá? Onde buscou liquidez, rompeu o topo, foi o oba-oba. Vai subir, vai subir, vai subir. Foi por todo mundo. Então, aqui também, extremidade, é interessante ficar um tempo em range, porque o pessoal monta posição, tá? Assim, bancos, instituições, eles têm muita grana, muita grana. O CPF só comprava aqui e deixava por lá. Então, eles têm muito, tem muita grana aqui. Tá? Então, talvez a consolidação pode vir até mais aqui embaixo, tá? Para pegar liquidez para voltar para o range. Ou, né, aquele caso, romper com bastante volume para derrubar o preço mesmo. Mas isso é no macro, bem macro. Enquanto isso, no mini, tá? No mini não, no micro, perdão. No micro a gente vai, não precisa se preocupar tanto assim com o macro, macro. O ideal é se preocupar com 5 minutos, tá? E aí ver a direção que ele pode ir, tá? Aqui, quando ele bateu 50, 61,8 aqui, falei, vamos procurar mais perdendas, né? E foi quando chegou aqui, eu estava procurando compras. Acreditava mais em compras, mas aqui ele rompeu com propriedade e continuou caindo. Por isso que aqui eu fiz a venda, exatamente aqui eu vendi. Porque eu vi que rompeu com propriedade, tá? E no 5, ó, eu falo para o pessoal, o que acontece nos 5 minutos, no 1 minuto acontece em qualquer tempo gráfico. Olha isso aqui, ó. Olha esse volume aqui, ó. Esse volume financeiro aqui. Tá vendo esse volume financeiro aqui que segurou o preço aqui, ó? Volume financeiro aqui. E aí vem esse cara aqui, ó. Um pouquinho, praticamente o mesmo volume que ele. Fecha abaixo. Acho que não é o mesmo volume, não. Quer ver? Vamos ver esse cara. É negócios 61,89 bi. 62 bi. Tá? Ele tem mais volume e fecha abaixo, por isso que cai. Tá? Mas isso é uma leitura um pouquinho mais que eu ensino, que eu passo lá na sala, um pouquinho mais avançado. Tá? Dá para ir anotando aí, Beleza, já, beleza, valeu. já ir vendo as coisas. Então, quando chega fundos assim, ó, às vezes você não. Como eu posso. Você vai ver, lá na sala é bastante interessante o processo lá, tá? Da gente sempre fica no 1, no 5, tá? Fica mais atento durante o pregão. Né? Bem Interessante é que o interessante. TRID aí, nessa indicador de volume, ele é bem claro, né? O MetaTrader, o volume dele, você Sim, sim. não tem assim Essa clareza essa aqui, né? Aham, é exatamente. aham, sim. Ele é um pouco mais tímido ali, ele não dá esse tamanho aí, às vezes você Isso, tem que botar isso. outro indicador. Uhum. Eu vou encerrando por aqui, tá, pessoal? Aí qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar, tá? Mas é isso aí. E amanhã, pela manhã, eu já posto os pontos de controle. Qualquer dúvida, é só chamar, tá bom? Grande abraço a todos e até mais. Beleza?